Eu quero ler com vocês, primeiramente vamos ler dois textos, o primeiro de 2 Timóteo 1,6 e depois 1 João 2,20. Esses dois textos vamos ler. Isso acontece, nós precisamos da chave para abrir o gasofilácio, está ali no meu carro, né? Então, ele tinha que ter a chave, porque hoje pela manhã nós levamos para justamente ter que abrir à noite, né? Que fica geralmente com os diáconos. Bem, o texto que vamos ler então, já falamos para os irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vamos ler juntos agora? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Agora, 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20, nós vamos ler também, eu vou ler uma primeira vez, depois leremos todos juntos, tá bom, irmãos? O vento não está deixando abrir rápido, não. Capítulo 2, versículo 20, vamos lá. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vamos ler juntos? E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Daqui a pouco vamos ler outro texto também em 2 Timóteo, a partir do 8, no primeiro capítulo também. Meus irmãos e irmãs, manter a chama do avivamento acesa não é uma opção para nós. Nós, quando cremos em Jesus, no dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração, fez morada, transformou a sua vida e a minha vida, neste dia, nós passamos a ser habitação do Espírito. Ser habitação do Espírito é algo maravilhoso para nós. Mas em algum momento da nossa vida, e a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor vai se esfriando, e aquela chama, né, do avivamento no nosso coração, ela vai diminuindo, como se fosse uma vela já no seu finalzinho, como se fosse uma lamparina já quase sem o querosene, para quem já usou lamparina aí na vida, né, no passado. Então a gente sabe que é muito importante manter acesa a chama do Espírito Santo, do avivamento dentro do nosso coração. E quando nós falamos manter acesa a chama, estamos falando daquele fervor, daquela alegria no Espírito Santo que você recebeu no dia que você foi convertido. Você já vai lembrar que quando nós fomos convertidos, nós temos vontade de que toda a família creia em Jesus, a gente sai falando de Jesus para todo mundo, a gente chega no trabalho, na família, com os amigos, e queremos mostrar para todo mundo que agora a nossa vida mudou. E há aquele fervor espiritual muito grande, e esse fervor às vezes perdura por 1 ano, por 2 anos, há aqueles ainda que perduram por mais algum tempo. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que quando nós não vigiamos, quando nós paramos de colocar o azeite, não é, nesta chama, o azeite nesta lamparina, porque lá no passado, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, as lamparinas eram com azeite, não é? Então quando nós paramos de colocar o azeite, então aquilo vai diminuindo, e às vezes nós nos deparamos com um esfriamento espiritual. Não se engane, meus irmãos e irmãs, a igreja brasileira, ela tem vivido um esfriamento espiritual muito grande. Por exemplo, você vai lembrar que nós, talvez você tenha essa informação, se não tem, eu vou lhe dar agora. O Brasil, ele já foi na década de 80, o celeiro mundial de missões. Éramos o país que mais mandava os missionários para o exterior.
Tá certo? Olha que dado interessante. Hoje, já não somos mais esse país celeiro de missões. Porque hoje você vai lembrar também que os pais já não têm aquele prazer que os filhos sejam missionários. Não, meu filho, você tem que ser isso, aquilo outro. Escolhe aquelas profissões que na nossa sociedade em geral achamos que podem dar uma condição financeira mais tranquila. Alguma mãe ou pai hoje em dia tem orientado, por exemplo, o seu filho homem, meu filho, olha, eu espero que você um dia seja um pastor, um obreiro numa igreja. Será que nós temos orientado desta forma? Hoje em dia a gente não vê mais isso, porque o fervor missionário, o fervor por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ele tem se esfriado. Nós temos visto muitas pessoas com a chama apagada, ou pelo menos a chama bem pequenininha. Pessoas que já não se importam mais se a igreja está cheia ou vazia, se temos muitos bancos vazios, se não. A gente está acomodado muitas vezes na condição que nós estamos. Mas observe, irmãos e irmãs, que manter a chama do avivamento não é uma opção. O texto que lemos da carta de Timóteo diz: mantenha viva a chama, é uma ordem. Aqui não é opcional. Ele diz: mantenha essa chama acesa, não pode deixar esta chama se apagar. Então nós precisamos estar pensando nisso, e pensando nisso, poder pensar: Senhor, o que eu posso fazer para manter esta chama acesa? Não se engane, irmãos e irmãs, há muitos fatores que podem contribuir para que a sua chama se apague. Você sabia disso? Há muitas coisas que podem contribuir para que você deixe de ter aquele fervor, aquele ardor missionário ou evangelístico, deixe de ter aquele prazer de estar na casa do Senhor. Podemos citar alguns aqui, por exemplo, como pecados, principalmente pecados não confessados, não é verdade? Quando temos pecados não confessados, isso pode ser um fator que vai desmotivar você, que vai distanciar você da presença de Deus. Nós sabemos que precisamos estar na presença de Deus, mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, não é isso? Então nós precisamos pensar: o pecado pode sim ser um fator que venha desmotivar a cada um de nós. Ressentimentos também pode ser um fator que venha apagar aí essa chama do avivamento no seu coração. Talvez uma religiosidade, aquela religiosidade fria, em que você vem e faz do culto apenas um ritual, em que você vem por obrigação. Então a religiosidade pode ser também algo que venha a apagar. A orfandade, isto é, o sentimento de estar órfão, achar que Deus não está se importando, achar que a igreja não liga mais para você. Há aquelas pessoas que ficam ausentes da igreja para ver se a igreja vai sentir a falta dele, sabe, para ver se a igreja vai se importar. E não é por aí que precisamos fazer, pelo contrário. Também a inflexibilidade pode apagar a tua chama. Quantos crentes, são inflexíveis? Não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve, não presta. Se não for como eu penso, eu não vou fazer. Então essa inflexibilidade também apaga a nossa chama. O secularismo tem apagado a chama de muito crente. Crentes que vivem no mundo secular, crentes que vivem para viver realmente aquilo que o mundo quer que viva. Nós precisamos pensar, meus irmãos e irmãs, que o cristão não tem vida secular. O apóstolo Paulo diz que você comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então o secularismo, ele sim pode ser um motivo de você deixar esse fervor, deixar esse esfriamento tomar conta de você. A vergonha. Quantos crentes se envergonham de Jesus? Quantos cristãos se envergonham da palavra? Antigamente as pessoas levavam Bíblia, Hoje em dia, pastor, eu levo no celular. Muitos nem abrem o celular para ler uma palavra de Deus, em momento nenhum. Mas quando nós arguímos, fala: não, eu levo no celular, está aqui. Só que a Bíblia diz o quê? Escondi ou guardei a tua palavra no meu coração, para não
pecar contra ti. Guardar no celular, guardar a própria Bíblia em si, dentro da sua casa, num móvel, em cima lá da sua escrivaninha, de nada vai adiantar, porque a palavra tem que ser guardada dentro do nosso coração. Quer ver um outro fator que pode também apagar a sua chama? Acomodação. Quantos de nós estamos acomodados? Estamos satisfeitos, estamos tranquilos, achando que Deus não vai cobrar nada. E aí, por vezes, nós achamos assim: tá bom, o culto desse jeito, minha vida está boa, eu não quero mais mudar nada, Deus, está ótimo desse jeito, deixa a vida levar. Mas não é por aí, precisamos realmente nos dispor para a obra. Uma outra coisa que pode apagar a sua chama são os preconceitos. Quantos pensamentos pré-concebidos nós temos de um irmão, da irmã? Quantas vezes nós rotulamos alguém só porque não gostamos disso ou daquilo, ou de uma ou outra atitude que um ou outro pode fazer, e nós então temos o preconceito. Mas também existe o medo. Quantas vezes o medo também pode apagar a nossa chama? A Bíblia diz que o medo produz tormento, não é isso? 1 João vai dizer isso para nós. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, meus irmãos, observe que são vários os fatores que podem realmente nos fazer desistir, que podem nos fazer fracassar, que podem apagar a chama desse avivamento do nosso coração. Mas hoje nós vamos ver algumas coisas que nós podemos fazer para que eu e você possamos manter a nossa chama, a nossa lamparina sempre acesa, sempre acesa. É muito importante que nós possamos manter essa lamparina acesa. Então, nós vamos ver algumas coisas. Quero ler um texto com os irmãos também em Timóteo, no capítulo 1 também, versículo 7 agora, que diz assim, a parte A do versículo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder. O Senhor nos deu espírito de poder, não espírito de covardia. Você se lembra de Davi? Davi tinha espírito de poder. Ele, quando foi enfrentar Golias, ele então pôde dizer assim: olha, nós vamos aí em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Deus havia dado espírito de poder. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem tido esse espírito? O texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 16, verso 13, vai dizer assim para nós: estejamos vigilantes, mantenhamos firmes na fé, sejamos homens de coragem, sejam fortes. Irmãos e irmãs, o Senhor tem procurado homens e mulheres fortes, vigilantes, porque senão a sua chama vai se apagar. Muitas pessoas desistiram ao longo do caminho. Quantos crentes deixaram o Evangelho? Quantas pessoas abandonaram, apostataram da fé? Mas e nós? Será que a nossa chama ainda está acesa? Será que ainda somos crentes avivados? O Espírito Santo deixou brasas vivas sobre a tua cabeça. Atos 2, versículos 3 e 4 diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, no dia em que Jesus entrou no seu coração através do Espírito Santo, Ele encheu você. Mas muitas vezes nós deixamos vazar. Deus nos enche e nós deixamos brechas para que isso vaze, e acabamos ficando vazios. Estão entendendo isso? Ficamos vazios, porque quando você põe um líquido em algum recipiente furado, o que acontece? Por mais que você tente encher, vai sempre estar vazando em algum lugar. E às vezes nós estamos assim, vasos ainda quebrados, em que o azeite não pode ser derramado, em que a unção do Espírito não consegue chegar. Por isso, meus irmãos e irmãs, não deixe a chama se apagar. Qual é a sua resposta hoje para o chamado de Jesus sobre a tua vida? Qual é a resposta? Deus tem te chamado para uma obra específica. Pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei. Tá, sabe qual deve ser a sua resposta então? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim,
fala comigo, me use. Essa disposição, essa disponibilidade de nos deixar ser usados pelo Senhor. Observe, meus irmãos e irmãs, que lá em Atos 13:36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Davi se deixou ser usado por Deus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não deixamos que Deus nos use. Então precisamos falar: Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Peça ao Senhor a orientação. Eu quero ler com vocês agora, então, o restante do texto de 2 Timóteo. Queria que você pudesse acompanhar essa leitura aí na sua Bíblia ou no telão. Nós vamos ler a outra parte do texto agora, para nós entrarmos então em como você pode manter a chama do teu chamado profético sempre acesa na sua vida, no seu coração. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 13, nos diz assim a palavra: não te envergonhes do evangelho, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos envolver mais com Jesus. Precisamos nos relacionar mais com Jesus. Precisamos amar mais a Jesus. Precisamos amar mais a igreja de Jesus. Porque é desta forma que o Senhor vai realmente manter a nossa chama do avivamento acesa. Por isso que vamos pontuar com os irmãos nesta noite algumas coisas que eu e você precisamos fazer para que esse chamado, para que esta chama que um dia ardeu no seu coração, e quem sabe alguns, louvado seja Deus, ainda arde, mas que essa chama possa realmente a cada dia ser renovada na sua vida. E eu quero lembrar você, agora não está aqui nos nossos slides, mas eu quero lembrar você, quando Jesus caminhou com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Vocês se lembram? Todo mundo lembra desse episódio? Aqueles dois caminharam com Jesus e conversaram, e aí eles chamaram a atenção de Jesus: mas só você que não sabe o que aconteceu? Como assim? Como você não sabe? Olha, aquele santo servo Jesus, eles crucificaram e tal. E Jesus foi caminhando com eles, e entraram em casa, e eles forçaram a barra para Jesus entrar, e Jesus iria pernoitar ali com eles. E na hora da refeição, eles reconheceram Jesus, sendo Ele o Cristo, só naquele momento. Mas Jesus sumiu da presença deles. Aí vocês se lembram? Eu quero chegar aí nessa parte. O que eles disseram um para o outro? Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Olha só, ardia o coração. O que tem feito o seu coração arder, meu irmão e minha irmã, nesse tempo? O que tem feito o seu coração arder? São vidas que precisam de salvação? É aquele seu parente, é aquele seu filho, é aquela sua filha, é o cônjuge não crente? É o que tem ardido o seu coração? O que faz hoje o seu coração arder? É o desejo de ver pessoas aos pés de Cristo? Meus irmãos, alguma coisa precisa arder no nosso coração. Vamos ver então o que eu posso fazer, o que você pode fazer, para que de fato possamos manter esta chama acesa na nossa vida. Primeira coisa, seja ousado em seu testemunho de fé.
Seja ousado em seu testemunho de fé. O verso 8, a parte A diz: portanto, não se envergonhe do evangelho, ou de testemunhar do Senhor. Meus irmãos, Jesus falou sobre isso. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele onde? Diante de quem? Do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos e irmãs, precisamos ter ousadia, intrepidez. O autor da carta aos Hebreus, ele repete a oração do salmista no Salmo 104, dizendo assim: olha, e quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter intrepidez no testemunho da fé. Isto é, dos nossos lábios precisam sair labaredas de fogo. Pastor, como assim labareda de fogo? O evangelho, a palavra de Deus sendo pregada, porque a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Então nós precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus, ser ousados e não tímidos, não ter medo de testemunhar do evangelho. Quantos crentes hoje em dia são agentes secretos de Jesus? Quantos crentes que no trabalho ninguém sabe que ele é crente, que na faculdade, estudam 4 anos na faculdade e vai saber que é crente lá no dia da formatura? Olha bem, eu conheci pessoas assim, sabe? Que as pessoas só foram descobrir que ele era crente lá na hora de escolher se ia ser culto ecumênico ou se ia ser missa, o que ia ser. Lá ele foi dar opinião, mas eu sou crente, é mesmo. Sabe, muitas pessoas que se envergonham, que não dão bom testemunho, que não têm ousadia para pregar o evangelho, para avançar sobre as portas do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí sabe o que muitos crentes pensam? Então o inferno não vai entrar dentro da igreja. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão quando você avança, quando a igreja avança sobre o território do inimigo, porque a igreja não precisa esperar o inimigo vir aqui dentro, não. Ela tem que avançar no território do inimigo. E nós, como igreja, irmãos e irmãs, não temos avançado. Nós, como igreja, muitas vezes não temos avançado. Precisamos avançar no território do inimigo. Precisamos buscar realmente libertar vidas, mas para isso o nosso testemunho precisa ser ousado. Segunda coisa importante está no versículo 9, a parte A também: viva consciente do seu chamado. Olha o que o texto bíblico diz: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Meu irmão e minha irmã, Deus te chamou. Existe uma doutrina muito importante na nossa igreja, na igreja presbiteriana ou na igreja reformada, que chama-se vocação eficaz. O que é a vocação eficaz? A vocação eficaz nada mais é do que o chamado de Deus no nosso coração através do Espírito Santo. É aquele dia em que o Espírito Santo falou no seu coração. É aquele dia em que você foi tocado pelo Espírito e você disse sim ao chamado do Senhor. Este chamado chama-se santa vocação ou vocação eficaz. Por que vocação eficaz? Porque quando Jesus chama, ninguém pode resistir. É eficaz, sempre é eficaz. O chamado de Deus no coração humano é sempre eficaz. Jamais alguém poderá resistir ao chamado do Senhor. Por isso é tão importante que, para que você mantenha a chama acesa, você possa realmente viver consciente do seu chamado. Mas há uma outra coisa ainda para nós pensarmos, está no versículo 10, a parte B, quando ele diz assim: ele tornou inoperante a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus chamou você, você rompeu com o pecado, com os laços da morte. Rompemos com o pecado definitivamente. Aí a pergunta é: será que nós rompemos com o pecado? Porque nós precisamos entender que romper definitivamente com o pecado é uma das formas de nós mantermos a nossa chama acesa. Romper definitivamente. Pastor, mas eu vou parar de pecar? Não. Mas você vai abominar o pecado. Você vai corar de vergonha quando pecar.
O problema, irmãos e irmãs, é que muitas pessoas hoje, crentes, já não ficam corados de vergonha mais com o pecado. O pecado já passou a ser de estimação. Quantos crentes já têm aí intimidade com o pecado? O pecado virou um poodle que você leva para onde vai, e você pede perdão 10 vezes, 50 vezes pela mesma coisa, mas não se desvencilha dele. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos pensar, precisamos realmente romper com o pecado. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida. O Senhor trouxe vida, fomos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, precisamos romper com o pecado, largar a vida de pecado. Quantos crentes ainda carregam a velha natureza ainda nas costas? Quantos crentes vivem uma vida de promiscuidade, uma vida dupla? Quantos cristãos que já não conseguem mais, ficar somente dentro da igreja, precisam experimentar coisas do mundo? Meus irmãos e irmãs, o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, porque o mundo jaz no maligno. Então rompa definitivamente. Se você deseja manter a chama do teu chamado profético acesa na sua vida, rompa de verdade com o pecado. Mas também você precisa reconhecer os seus dons espirituais. Está lá no versículo de número 11. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Reconhecer o que Deus tem para você. Pastor, mas eu ainda não sei. Eu estou tanto tempo na igreja, ainda não sei o que Deus tem para mim. Precisa buscar, meu irmão. Precisa buscar, minha irmã. E como buscar, pastor? Orando, lendo a palavra, buscando ouvir pessoas crentes, se envolvendo com pessoas crentes de verdade, ouvindo bons conselhos, bons pregadores da palavra. Precisamos entender o que Deus quer para nós. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa precisa ser a pergunta-chave para nós nesta noite. Se você deseja manter esta chama acesa também na sua vida, precisamos sim fazer desta forma, falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Reconhecer os dons que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, todos nós temos dons. Você sabia? Todos nós temos dons. Deus deu dons a cada um de nós. Pastor, mas eu não sei. Então é só pedir a Deus. É só buscar o Senhor. É só perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça ali na igreja presbiteriana? O que o Senhor quer que eu faça na igreja XYZ? O que o Senhor quer que eu faça? E não, irmão, simplesmente ficar esperando acontecer, porque nós precisamos ter ousadia para falar do amor de Jesus. E reconhecer os seus próprios dons é reconhecer aquilo que Deus vai te capacitar para fazer na obra dele, em nome de Jesus. Mas tem mais algumas coisas que eu preciso compartilhar com você. Se você deseja manter a sua chama acesa, caminhe para uma esperança gloriosa. Olha o que diz o versículo 12 que nós lemos: por essa causa também sofro, mas não me envergonho do evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso. Poderoso para quê? Para guardar o meu bom tesouro, ou o meu bom depósito, isto é, para guardar a minha salvação até o dia final. Esse bom tesouro, bom depósito, é guardar a minha salvação, é realmente me garantir esta salvação até aquele dia, até o dia final. Por isso, meu irmão e minha irmã, não podemos perder a esperança. A Bíblia diz que a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa esperança diz respeito ao lugar que você um dia vai morar na eternidade. Esse lugar nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente ou coração humano o que Deus tem preparado para você, meu irmão e minha irmã.
Mas isso nos dá esperança, Senhor, eu sei em quem tenho crido. Isso é ter convicção do seu chamado, é ter convicção de que o Deus que te chamou um dia, garantiu para você um lugar lá junto a Ele, no céu. Jesus, lá em João capítulo 14, vai dizer para nós o quê? Eu vou preparar um lugar. A gente costuma ouvir muito esse texto só em velório, né? Velório a gente ouve esse texto quase sempre, não é? Mas esse texto não tem a ver com velório. Esse texto tem a ver com a vida que Jesus garantiu para nós lá no céu. Foi preparar um lugar e nos deu a garantia de que voltaria e nos levaria para Ele mesmo. É esse dia que nós almejamos. É esse dia que nós esperamos. E esperamos tem a ver com esperança. Precisamos ter esperança. E essa esperança tem a ver com confiança. Ninguém vai ter esperança se não confiar realmente no Senhor. Irmãos e irmãs, há uma frase muito interessante que ouvimos dizendo assim, olha, não devemos morar no deserto, mas sim atravessar o deserto. Tem muita gente que vive morando no deserto, muito crente querendo morar no deserto. Mas no deserto poucas pessoas conseguiram, poucos grupos étnicos conseguiram morar realmente num deserto. O povo de Deus conseguiu. Mas sabe por quê? Porque de dia Deus colocava a coluna de nuvem, e de noite Deus colocava o quê? A coluna de fogo. Mas para que servia isso? A coluna de fogo para aquecer a noite fria do deserto. A coluna de nuvem para amenizar o sol, o calor escaldante do deserto. E também, é claro, esses dois itens guiavam o povo pelo caminho que Deus queria que eles andassem. Meus irmãos e irmãs, é importante demais que nós tenhamos esperança. Não devemos morar no deserto, mas sim atravessar o deserto. E algo que nos chama atenção é que sempre no final de todo o deserto, geralmente tem uma montanha, geralmente tem floresta, geralmente tem um lugar, um oásis, sempre tem alguma coisa boa, mas o crente por vezes passa por deserto. Deus muitas vezes, irmãos, não nos tira ou não nos impede de passar pelo deserto, mas lá no deserto Ele nos livra, nos dá o escape. Sabe, nem sempre Deus vai livrar você da fornalha. Lembra lá de Misael, Ananias e Azarias? Deus não os livrou de passar pela fornalha de fogo ardente, mas lá dentro, o quarto homem estava lá na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas lá dentro estava o Senhor que tampou e fechou a boca dos leões. É assim. Às vezes a gente acha que ser crente é não ter problema. Sabe, há alguns slogans por aí que você vai e para de sofrer. É um engano, porque a gente não vai parar de sofrer aqui nesse mundo, não. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aí tem gente que vem e acha, eu vou ser crente agora que meus problemas vão acabar. Não, não vai acabar. Mas você vai ter alguém para te ajudar a caminhar. Você vai ter alguém que vai te ajudar, ombro a ombro, a levar o seu fardo. Você vai poder trocar de fardo com Jesus, porque Jesus falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Tem crente carregando fardo tão pesado, né? Não está aguentando nada mais. Senhor, como é que eu vou fazer? Troca de fardo com Jesus, irmão. Não fique carregando fardo pesado, entrega nas mãos de Deus. Há uma canção da Cassiane que fala isso, né? Muito antiga. Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele vai fazer. Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele proverá. Olha só, é confiança, é esperança, mas também precisamos construir uma fé inabalável em Cristo Jesus. Olha o versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Meus irmãos e irmãs, se você deseja realmente manter a sua chama acesa, você precisa construir essa fé, isto é, você precisa fazer essa fé se exercitar. Me lembro do apóstolo Paulo falando em relação à igreja de Tessalônica, nas suas cartas, e ele diz assim, olha, eu me recordo de ti, e oro por vocês, quando me recordo da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Olha só, aquele povo tinha uma fé operosa. O que é uma fé operosa?
É uma fé que faz alguma coisa. Não é uma fé que fica só para você. É uma fé que trabalha, é uma fé que age, é uma fé que faz acontecer as coisas para o Senhor. Porque a fé não pode ser algo passivo simplesmente, mas tem que ser algo ativo. Precisamos exercitar a nossa fé, para que a fé vá crescendo. Crescendo. Mas para isso você precisa construir. A palavra de Deus diz assim: olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A fé precisa ser operosa. Mateus 3,11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, quando alguém me pergunta assim: pastor, o senhor é batizado com o Espírito Santo? Eu falo: e com fogo, irmão? Ah, então o senhor fala em língua? Não, Deus não me deu esse dom. Eu prego, eu faço outras coisas, mas esse dom ainda não tenho. Se um dia Deus me der, glória a Deus. Mas eu preciso entender que cada um, Deus distribuiu dons diferenciados, sabe? Mas o Senhor quer que nós usemos esses dons. Não é porque você não está na igreja A, B ou C, que você não tem o Espírito Santo e que você não possa ter uma chama sempre acesa. Sua chama precisa estar acesa, sempre acesa. E por último, meu irmão e minha irmã, zele por tudo que você recebeu no Espírito. Aí é o versículo 14 que nós não lemos ainda. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom depósito, isto é, zele, guarde, cuide, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos e irmãs, é muito fácil desviar, é muito fácil abandonar a fé, é muito fácil apostatar da fé e deixar Jesus e seguir para o mundo, é muito fácil, mas voltar, é muito difícil. Paulo chega a dizer que aos olhos humanos é impossível alguém que recebeu o Espírito Santo e abandonou, que seja outra vez restaurado. Mas nós cremos que Deus pode restaurar a todo aquele que clame pelo nome do Senhor, a todo aquele que busca o Senhor. Mas nós precisamos, meus irmãos e irmãs, buscar sempre manter acesa essa chama, não deixando a chama se apagar. Você tem noção o quanto já foi depositado na sua vida? O quanto Deus já fez por você? Já pôde cantar aquele hino 63, pensando na letra? Quantas bênçãos dizer, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Já parou para pensar nisso? O quanto Deus investiu em você? E não estou falando de investimento financeiro, de onde Deus te tirou, o que Deus já fez pela sua família, como Deus já salvou, já curou, como Deus já libertou vidas através de você, o quanto Deus já empenhou em você a unção do Espírito Santo. E agora, não desperdice o que você recebeu, zele, cuide daquilo que você recebeu do Senhor até aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que aquele que tem, muito será dado, muito será dado. Então é preciso que você guarde, que você cuide, para que o Senhor continue enchendo o seu vaso. A Bíblia diz que o Senhor criou vasos, uns para a honra e outros para desonra. Não precisa responder essa, mas que vaso você é? Que vaso você é? Precisamos ser vasos de honra, e que o Senhor esteja enchendo esse nosso vaso. Paulo, de uma forma tão graciosa, instruiu a Timóteo a não enterrar o seu talento, tá? Mas a manter viva a chama do dom e todos os depósitos que Deus havia dado para ele. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, deixe Deus avivar a sua obra na sua vida.
Deixa Deus avivar a obra dele na tua vida. Talvez você não tenha pensado nisso ainda, pastor, eu realmente não tenho muita disposição, não tenho muita vontade, às vezes não tenho vontade de acordar de manhã e vir para a igreja, esse negócio de sair de manhã com sol de 40 graus, não dá, quando está chovendo então eu desanimo mais ainda, sabe? Quantas vezes estamos assim, desanimados, fracos na fé? Meu irmão e minha irmã, peça ao Senhor, Senhor, aviva a sua obra na minha vida, não tenha medo do fogo de Deus, do fogo do Espírito. Não tenha medo dessa chama, sabe? Não tenha medo do que Deus pode fazer em sua vida. Inúmeras vezes, Jesus disse para algumas pessoas, não temas, não é isso? Creia somente, não temas, faça isso, faça aquilo. Jesus começa a falar essas coisas para nós hoje. Olha, meu irmão e minha irmã, Satanás, ele sabe explorar as nossas fraquezas, não se engane. Ele sabe naquilo que nós somos fracos. E ele vai nos tentar naquilo que nós somos fracos, para tentar nos fazer enfraquecer ainda mais. Naquilo que você é forte, ele não vai tentar. Porque ele sabe assim, ali eu vou perder mesmo, não vou gastar tempo com isso não, nem esforço. Mas naquilo que ele sabe que é a sua fraqueza, meu irmão e minha irmã, ele vai tentar nos fazer abdicar da chama do Espírito Santo, vai tentar nos fazer abdicar daquilo que Deus tem nos dado, sabe? E isso às vezes ele consegue, sabe como? Colocando medo, um espírito de covardia, sabe, de incredulidade, para tentar nos afastar da presença do Pai. A Bíblia nos diz, e eu quero finalizar dizendo que o medo produz tormento. O apóstolo Paulo alertou a Timóteo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, não é isso? Nos deu espírito de quê? De coragem, sabe, de ousadia. Olha o que aconteceu lá em Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, Deus não procura pessoas que tenham doutorado, pós-doutorado, coisas semelhantes assim. Deus não está preocupado com o canudo que você tenha, não está preocupado se você é eloquente ou se você não é eloquente. Deus não está preocupado se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. O que Deus quer é o seu coração. Ele quer acender essa chama, sabe? Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2. Então você não pode receber um presente tão grande como é a salvação e ficar parado e viver de forma pequena. Você recebeu um presente enorme, então viva de acordo com esse presente grande que você recebeu. Viva de acordo com essa fé gigante que Deus colocou no seu coração, para que você possa influenciar a outros. Sua vida foi tirada da morte, para viver na grandeza e na realeza do reino de Cristo. Então viva como filho de Deus, viva como filha de Deus, viva como alguém que um dia vai herdar todo o reino celestial junto com os irmãos, mas que nós possamos pedir ao Senhor para acender essa chama, e para manter essa chama tem que buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você, como é que está a sua chama, não sei como está, se você está uma labareda, ou se você está só uma chamazinha quase se apagando, sabe? Mas uma coisa eu sei, o Deus que nós servimos, o Deus que abriu caminho no deserto, o Deus que abre caminho no mar, o Deus que fez com que o Rio Jordão parasse de as suas águas descerem, o Deus que fez com que o seu povo pudesse chegar até hoje, está aqui nesta noite. Você crê? Amém? Deus está aqui. E se você está com a sua chama apagada, é hora de pedir ao Senhor: Senhor, aviva o dom do Espírito Santo no meu coração. Não fica olhando para o vizinho, Deus quer animar você. Não,
Olha, Senhor, aviva o meu coração, acende a chama no meu coração. Nós cantamos isso. Acende o fogo em mim, Senhor, sabe? Porque tem que ser a começar em mim. Então eu quero orar por você, tá certo? Quero orar pela sua vida. Se você, meu irmão e minha irmã, não tem se sentido forte, se você tem sentido que está fraco na fé, não tem conseguido talvez fazer as coisas sozinho, está precisando de ajuda, a ajuda principal do Senhor e a ajuda dos irmãos, se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quiser que Jesus acenda essa chama, que reavive essa chama no seu coração, para que o desânimo acabe, para que, sabe, você possa se sentir fortalecido na rocha e no poder de Deus, quero orar pela sua vida nesta noite. Se você quiser, você vem aqui à frente, nós vamos interceder por você, amém? Vamos orar ao Senhor. Se você desejar, eu estou esperando você aqui na frente, vamos orar pela sua vida. Enquanto o Manel está tocando a canção, nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.